Certinho, então iniciamos a gravação. Boa noite a todas e todos. Hoje é dia 12 de maio de 2025. Estamos iniciando o nosso curso SOS-TCC, 18 horas e 9 minutos. Já temos 29, 30, 31 presentes aqui na sala. Então, nós vamos iniciar. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a proposta do curso, né, o que é esse trabalho que o Programa de Educação Tutorial da Administração, o PET-DM, vem fazendo. E depois eu vou passar para vocês qual é a agenda do curso todo e do nosso dia de hoje, tá bom? Bom, eu sou a professora Carolina Riente, eu sou do Cefet, né, porque nem todo mundo aqui é do Cefet, eu sou do Cefet, do campus Nova Gameleira, do curso de Administração, Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, e eu sou co-tutora do Programa de Educação Tutorial da Administração, PET-ADM. Tá? Esse é um programa nosso, o SOS-TCC, é um curso que a gente já vem ofertando, acho que há 3 ou 4 anos. É um curso que busca ajudar os nossos alunos, seja de graduação, seja de pós-graduação, a fazer um trabalho acadêmico. O foco maior a gente coloca no TCC, porque acaba que é uma grande entrega que todos os alunos têm, mas a gente também prepara vocês aqui com informações para uma escrita acadêmica. Né? Então, pode ajudar num projeto aí do mestrado, pode ajudar num projeto de iniciação científica, pode ajudar num artigo, enfim, a ideia é trazer para vocês um pouco desse lado da escrita acadêmica, tá? Refletindo aí, então, com vocês sobre os pontos essenciais que um trabalho acadêmico possui. Esse curso ele vem sendo remodulado a cada semestre quando a gente oferta. Ele começou presencial lá atrás, no passado, numa oficina mais próximas com os nossos alunos, depois ele foi expandindo. Já tem, acho que, essa é a terceira edição, se não me engano, que é feita online. E a gente percebeu no último que a gente fez online que a gente teve um acesso muito bom a muitos estudantes, não só do Cefet, dos vários campi, mas também de outras instituições parceiras. Então, a gente resolveu fazer esse ano novamente a oferta desse curso online. A ideia é que a gente possa atingir esse público que, às vezes, não consegue estar presencialmente no curso, e também deixando aí o material gravado para que vocês possam acessar futuramente, esclarecer dúvidas, enfim, deixar o material mais prontinho. Nesse ano também a gente fez algumas mudanças no formato inicial do curso, então a gente resolveu fazer ele com uma carga horária maior, principalmente devido às avaliações que os alunos fizeram do último curso que a gente deu, pedindo por uma carga horária maior, sendo parte delas síncrona e uma parte assíncrona. O que isso quer dizer? A gente tem 4 encontros com os professores, então segunda e quarta dessa semana, segunda e quarta da outra semana, com os temas divididos aí nesses 4 encontros. Entre um encontro e outro, então às terças e quintas dessa semana e da próxima semana, vocês terão as orientações com os nossos mestrandos, que são o nosso apoio, e aí é um momento de bate-papo, então não é uma aula, é a hora que vocês entram com as questões que a gente trouxe na aula anterior e apresentam aí dúvidas e esclarecem mais detalhes e aí mais interação mesmo com os mestrandos. Ao final de cada uma dessas aulas síncronas tem um tipo de um para-casa, né, digamos, é uma atividade assíncrona para ser feita para ajudar no reforço do conteúdo que foi apresentado na aula. E aí, no dia seguinte, no encontro com os mestrandos, é a hora de discutir um pouco das dificuldades na realização dessa atividade. Então, são 4 módulos, cada módulo tem uma carga horária específica, e esses módulos são presenciais, são complementados por essas atividades assíncronas, depois os encontros presenciais online, né, para tirar dúvida com os mestrandos. A ideia também é que a gente tenha para cada um desses módulos um professor diferente, uma professora diferente, especialista naquele tema, para que vocês possam entender um pouco mais, de modo mais aprofundado, o tema que a gente está trazendo naquele módulo específico. Tá? Então, hoje é comigo, na quarta-feira é com a professora Ludmila, na semana que vem é a professora Lucélia, e depois, na última quarta-feira, o professor Caio. Então, a gente tem 4 pessoas diferentes atuando aí com vocês na sua área de especialidade, para ajudar também no aprofundamento de algumas questões que vocês podem trazer.
A ideia também é que a gente faça uma exposição aqui, não durante 2 horas, mas 1 hora e pouco de exposição do conteúdo, e depois a gente abre para um bate-papo, para umas perguntas. Vocês podem abrir a câmera, abrir o áudio, ou escrever direto no chat do bate-papo. Eu não consigo, nesse momento, ver o chat, eu não consigo olhar para todas as 2 telas e o chat ao mesmo tempo, mas aí no final eu repasso, eu passo pelo chat, repasso algumas questões, e o grupo de apoio do PET também vai me ajudando a compilar as questões que forem surgindo e que não tiverem sido esclarecidas, tá bom? Eu vou falar então um pouco aqui para vocês do que é a proposta do dia de hoje, e aí nós vamos começar. Enquanto isso, o pessoal está terminando de chegar. A gente teve 100 inscritos, então, sucesso. Esse curso tem sido aí reconhecido pela comunidade como sendo um curso que apoia mesmo a escrita do trabalho acadêmico. A gente fica muito feliz, então, com o interesse de vocês e com a disponibilidade para participar, tá bom? E passando algumas regras, tem isso também, vou combinar com vocês algumas regras. Ele é um curso que dará um certificado ao final, para quem tiver cumprido 75% da carga horária. O que isso quer dizer? Das 4 palestras, é preciso ter assistido pelo menos 3. Então, a gente tem aqui a lista dos participantes, então eu consigo ver os participantes aqui. Ao final, eu vou pedir para vocês o horário que eu avisar. Escreva a presença na mensagem, vocês vão escrever lá no bate-papo, e aí eu vou conseguir verificar a presença por essa lista de presença que vocês vão colocar lá com o nome de vocês, tá? Então, em breve eu aciono a lista de presença e vocês podem colocar o nome completo, conforme o nome registrado lá no formulário, para atestar a presença. É preciso, então, participar de pelo menos 3 desses encontros. Eu participo dos 4, porque o curso é feito em 4 módulos. Mas, se faltar mais de um deles, não teve a presença mínima obrigatória para o certificado. Do mesmo jeito, o encontro com os mestrandos é preciso participar de pelo menos 50% dos encontros. Então, dos 4 encontros promovidos, vocês precisam participar de pelo menos 2 para apresentação e troca de ideias das atividades assíncronas, que contam como uma relevante carga horária, tá? Com esses requisitos atendidos, no último dia, a gente vai passar para vocês o formulário de avaliação do curso, e ao preencher o formulário de avaliação com a sua percepção aí sobre a avaliação do curso, um feedback para a gente tem um último requisito para a obtenção do certificado. Então, é preciso avaliar o curso ao final, nos dar esse retorno do que vocês acharam do curso, e aí, a partir desses formulários, a gente também emite o certificado, tá bom? Acho que é uma carga horária boa, 20 horas de atividades complementares é bem relevante aí para muitos alunos, então, se empenhem em participar. A gente tentou colocar no horário, que fosse um horário de transição para aqueles que estão saindo do trabalho, chegando na faculdade. Esperamos que o horário tenha sido adequado, mas se depois perceberem que não foi, lá no formulário, no final, no último dia, coloquem para a gente, por favor, esse feedback de que o horário não foi adequado e qual seria a sua sugestão de melhor aproveitamento desse horário, tá bom? Ok? Podemos começar, já temos 35 presentes aqui na sala. Chat funcionando normalmente, a gravação também, então ótimo, vamos lá. Então, nosso curso, SOS-TCC, como elaborar um trabalho de conclusão de curso ou um trabalho acadêmico, tá? Novamente, para quem chegou depois, eu sou a professora Carolina Riete. Bom, esse primeiro módulo, então, que a gente está iniciando hoje, ele tem uma expectativa de 4 horas totais de duração. Hoje, então, até às 8, a gente vai ter feito toda a exposição de conteúdo e discutido aí as dúvidas de vocês. Nesse tempo, eu vou apresentar o curso e os objetivos, os nossos combinados, que é o que eu já falei, a estrutura básica de um trabalho acadêmico, as dicas para vocês organizarem um TCC, como formular um problema de pesquisa relevante, a construção dos objetivos gerais e objetivos específicos. A tarefa, ao final da nossa noite de hoje, é desenvolver o problema de pesquisa e os objetivos do seu projeto. Então, essa tarefa é considerada. Hoje a gente tem o crédito de 2 horas de atividades síncronas. Essa tarefa, você tem mais 1 hora de atividade assíncrona para fazer.
E amanhã, às 18 horas, o Gustavo, nosso mestrando, vai fazer a orientação síncrona nessa mesma sala, nesse mesmo endereço, para esclarecer as dúvidas sobre essa atividade. Então, esse módulo totaliza 4 horas, tá bom? Vamos lá. Perguntas iniciais, então, vamos começar o nosso conteúdo. Perguntas iniciais para quem está fazendo um TCC, ou um artigo, ou uma dissertação, ou um projeto, qualquer trabalho acadêmico que envolva aí uma pesquisa, ainda que a pesquisa não seja empírica, seja uma pesquisa teórica. Primeira coisa é o que eu quero saber. Sempre pergunto isso, parece óbvio, mas não é óbvio, e às vezes até o óbvio precisa ser dito. O que eu quero saber é muito importante, porque o que eu quero saber é, ao final disso tudo, depois que eu tiver percorrido toda a minha trajetória daquela escrita, o que eu gostaria de ter respondido? Eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma hipótese, eu tenho uma inquietação, eu tenho um grupo que eu gostaria de colocar em evidência, eu tenho, assim, uma questão existencial, enfim, o que eu quero saber ao final do meu processo. Então, esse é o primeiro ponto, que pode parecer muito simples, mas ele é essencial. A gente começa sempre um trabalho se perguntando o que eu quero saber. Também é importante a gente se perguntar onde eu quero pesquisar. Então, essa é uma pergunta também muito, muito necessária, porque às vezes você não sabe ainda direito o que você quer saber, mas você sabe exatamente aonde você quer ir para saber. Então, dá um exemplo, né? Você sabe que você quer realizar uma pesquisa lá na sua empresa, muitos alunos de graduação vivem isso, né? O que a gente fala de acessibilidade aí aos dados, né? É a conveniência aos dados. Então, você quer fazer uma pesquisa na sua empresa. Você nem sabe muito bem ainda o que você quer saber, mas você sabe que é lá. Ou você quer fazer uma pesquisa com os seus colegas de faculdade. Você quer pesquisar alguma coisa que diz respeito ali àquele universo. Ou você quer pesquisar o cargo e outras pessoas em cargos como o seu. Então, às vezes, antes do que eu quero saber, você sabe claramente aonde você quer realizar a sua pesquisa. Então, essa é uma pergunta norteadora muito importante. O que eu quero saber e aonde eu quero buscar essas informações. Igualmente importante é quem eu quero pesquisar. Às vezes eu quero pesquisar outros colegas de trabalho ou de faculdade, ou outras pessoas num grupo ali distante do meu, pessoas que você acha relevantes, socialmente relevantes de serem pesquisadas, ou sujeitos que te instigam de alguma maneira, assim, pessoas que se reúnem para algum movimento social, ou pessoas que dançam, enfim. Então, essas pessoas, esses sujeitos da pesquisa, eles são muito relevantes na pergunta inicial. E às vezes você não quer pesquisar ninguém. Às vezes você quer usar dados já existentes. Então, essa pode ser uma premissa, principalmente das pessoas que não são das áreas de humanidades. Eu não quero pesquisar nenhum sujeito específico, eu quero pesquisar dados que já existem e fazer análise desses dados. Ok também. É uma informação importante. Então, você não tem sujeito de pesquisa, você tem objeto da pesquisa e aí você não envolve aí nenhuma entrevista com pessoas, nenhum dado qualitativo, você trabalha só com análise de dados quantitativos, por exemplo, dados secundários, né, que são informações que já estão lá prontas para serem coletadas, e aí você vai realizar um tratamento dessas informações. Então, perguntas iniciais e ao final. Eu pretendo ter quais respostas? Então, todo esse movimento me leva a que tipo de resposta? Ao final, quero saber o quê? Então, tudo isso é fundamental para a gente começar a estruturar o nosso problema da pesquisa, o nosso objetivo de pesquisa. É saber claramente o que eu quero saber, onde eu quero pesquisar, quem eu quero pesquisar e, ao final, que tipo de respostas eu gostaria de obter. Às vezes, né, começa de trás para frente, funciona bem. Então, penso assim, nossa, eu queria, ao final, evidenciar os resultados de tais e tais coisas. Então, isso aí te ajuda a traçar o caminho contrário. Tá bom? Ok, até aqui? Alguém precisa esclarecer algum ponto? Vamos lá. Agora eu estou conseguindo ver aqui o chat de bate-papo, então, né, para quem não está muito familiarizado aqui com a plataforma, a gente tem a caixa de mensagens aí, vocês podem escrever
as mensagens no bate-papo público, todo mundo vai ter acesso, mas eu vejo junto também, tá? Vamos lá. E aí a gente vai escolher o nosso assunto, né? Então, tão importante quanto aquelas perguntas é escolher o assunto da nossa pesquisa, do nosso TCC, do nosso artigo. Então, eu preciso definir com clareza o meu tema. E, normalmente, eu sempre digo que a gente nunca tem um só tema. A gente tem, normalmente, dois temas que conversam entre si dentro do campo que a gente vai pesquisar. Então, a gente pode ter, por exemplo, eu pesquiso muito na área de gestão pública, administração pública, governança, mas eu também pesquiso, eu sou da área de RH, originalmente eu sou da área de RH. Então, eu pesquiso muito temas de gestão de pessoas. No meu doutorado, eu pesquisei gestão de pessoas dentro da administração pública. Então, eu tinha dois grandes temas guarda-chuva, que era o tema da administração pública, dando ênfase nos momentos em que a administração pública trabalhou políticas de pessoal. E aí depois eu pesquiso meu grande tema, que é gestão de pessoas, e dentro desse grande tema eu pesquisei competências. Então, normalmente, a gente escolhe dois temas que convergem, dois temas que vão dar uma liga entre si, para a gente poder ter uma construção de um referencial teórico. Tá? Na semana que vem vocês vão ouvir falar muito de referencial teórico. A gente vai começar pelas metodologias e depois pelo referencial teórico, mas tendo em mente essa perspectiva, que a escolha do seu tema tem a ver com o quê? Com uma compreensão clara desse tema e com a sua familiaridade ou afinidade intelectual com essa matéria escolhida. E, ao final, a checagem da existência ou não de informações sobre o assunto. Às vezes, existem temas que instigam a gente muito, mas são temas altamente complexos, e aí a gente tem que ser pragmática. Eu tenho tempo disponível para esse trabalho? Então, se é o início de um mestrado, tem muito tempo, são 2 anos aí para fazer, vai fundo, pesquisar o tema do seu interesse. Não, eu estou fazendo um TCC, eu tenho 4 meses para escrever meu TCC, porque a gente sabe que TCC é corrido, né? Melhor ir pelo caminho mais pragmático. O que eu consigo fazer no tempo que eu tenho? Então, o ideal é que a gente procure temas mais próximos da nossa afinidade, onde a gente já carrega aí um background, já tem pelo menos uma vivência prática, uma leitura anterior, né, um relacionamento com professores da área, para que você tenha passado essas dificuldades iniciais dessa escolha da afinidade com o tema e já vá mais diretamente para o tema onde você se sente à vontade. Então, a escolha do tema tem a ver com seus desejos, suas motivações, mas também tem a ver com uma conveniência. O quanto esse tema está acessível para você. Se você está fazendo iniciação científica, por exemplo, o tema, obviamente, vai ser o tema da iniciação científica. E aí, será que esse tema da iniciação científica já pode deixar para mim insights lá para o meu TCC lá na frente? Deve. É um bom caminho. Né? Então, para quem está fazendo aí projeto de mestrado, o tema do projeto já é o tema lá da dissertação. Então, você já começa agora algo que lá na frente vai virar uma pesquisa e vai virar uma dissertação. Então, a gente vai escolhendo o tema dentro das nossas afinidades e da nossa possibilidade, da nossa disponibilidade para estudar aquele novo assunto, tá bom? Aí, faltou dizer assim, o último que eu falei, né? A existência ou não de informações sobre o assunto. Lembrando que quando a gente busca informações sobre o assunto, a gente não está buscando no Google, na IA do Google, no chat GPT, a gente está buscando em lugares, né, plataformas e aí sistemas acadêmicos. Então, quando a gente está falando de um trabalho acadêmico, a gente não pode pedir para a IA gerar o nosso referencial teórico. A gente precisa ir nas fontes, nos artigos acadêmicos publicados, nas bases de dados desses artigos, nos periódicos da área, que não são revistas quaisquer, revistas aí de gestão, do manager, né? Simplesmente, são revistas de publicações acadêmicas. Então, a gente sempre busca a fonte de informações dentro do campo acadêmico, tá? E a gente vai falar disso mais para frente, tá bom? E nós vamos continuando falando da escolha do assunto.
A Isabela perguntando se recomenda fazer o TCC no meio do curso, para que no fim da graduação eu preciso treinar a apresentação somente. No meio do curso, não, Isabela, mas eu recomendo que no meio do curso você vá buscando assuntos do seu interesse. Né? Então, quando a gente. É o que eu estou dizendo da escolha do assunto. Às vezes, a gente faz escolhas de temas tão amplos e tão genéricos que a gente não consegue abarcar no tempo disponível de um TCC, que é menos de um ano, né? Mas, não, você está lá no meio do seu curso, tem algo que já te interessa desde já. Você já quer começar a ler, você quer começar a estudar, você quer fazer uma IC nessa área, você quer vir para o PET trabalhar com a gente dentro de algum tema desse tipo, aí você já começa a estudar o tema. Então, eu recomendo que ao longo do curso vocês estejam buscando afinidades temáticas. Então, eu, por exemplo, eu sou psicóloga, nem falei da minha formação, né? Originalmente eu sou psicóloga, eu trabalho na área da psicologia organizacional desde o terceiro período da faculdade. Então, esse tema da psicologia organizacional sempre foi o tema da minha vida. E eu fiz outros estágios, obrigatórios principalmente, mas nunca deixei de estagiar na área administrativa de empresa. E é óbvio que, no fim, eu fiz uma monografia sobre isso. Meu TCC foi sobre a psicologia organizacional e recrutamento e seleção. Era meu dia a dia. Eu já tinha feito curso, já tinha lido os livros, eu trabalhava com a temática. Então, quando eu fiz o TCC, foi um esforço de compilar um monte de conhecimentos que eu já vinha trazendo aí desde o meio do curso, quando eu comecei a atuar na área que me chamava mais atenção. Então, essa é a minha dica para vocês. Não é começar o TCC no meio do curso, mas é começar as leituras e o aprofundamento nas temáticas com as quais vocês se identificam. E isso vai te dando um background, vai te dando uma bagagem, vai te dando autores de referência, vai te dando professores de referência e vai te ajudando a se sentir mais segura ao final, quando você fizer a escolha da escrita do TCC, tá? Então, era o que eu estava dizendo sobre essas escolhas de temas, né? Se o tema é muito amplo, muito genérico, você não consegue abordar nesse espaço de tempo muito curto, esquece o tema, se você já está no fim do curso. Se você está no meio do curso, aproveita para começar a estudar esse tema. Então, depende do tempo que você tem disponível para abraçar determinado assunto. Outra coisa, né, interpretações imperfeitas feitas por leituras inacessíveis. Às vezes a gente quer trabalhar com alguns autores que ele não tem, por exemplo, traduzido. Então, o autor escreveu em francês. Você lê francês? Não. Aí você vai lá e põe no Google Tradutor da vida, ou faz uma tradução, às vezes, de segunda mão aí, e o trabalho fica com uma interpretação equivocada. Então, não é legal você trabalhar com esse tipo de bibliografia. Então, o ideal é que a gente trabalhe com bibliografia confiável, e quando a gente trabalha com autores estrangeiros, com publicações que foram feitas originalmente em outra língua, que as traduções que a gente escolha sejam traduções já reconhecidas e validadas. Isso, por exemplo, na psicanálise é muito sério. Os trabalhos do Freud, por exemplo, eles foram traduzidos e adaptados para o português de forma a interpretar corretamente os conceitos que ele traz. Uma interpretação equivocada de um conceito gera toda uma distorção no que é a compreensão da psique humana. Então, a gente não pode simplesmente pegar o trabalho dele escrito originalmente e jogar no Google Tradutor, porque a tradução não é essa tradução dura. A tradução, normalmente, de uma obra envolve interpretação. Então, tenham cuidado com autores que não são brasileiros, com o material traduzido que vocês colocam para vocês, tá? Porque a tradução é mais do que simplesmente transformar de uma língua para outra, mas às vezes envolve interpretação do conceito. E um conceito interpretado errado gera todo um material equivocado. Depois, cuidado, né, quando for escolher um assunto, com abordagens tão originais que se transformam em atividades superiores à capacidade do pesquisador. Então, a gente sempre fala assim, o trabalho de conclusão de curso, de graduação, a monografia, ela parece assim, o trabalho da sua vida, mas ela é só o primeiro. Ele pode ser que ele não seja o último. Então, eu lembro também, contando da minha experiência, quando eu fiz a minha monografia, eu trabalhava muito, trabalhava em empresa, trabalhava o dia inteiro, tinha aula à noite, e aí eu achava que eu tinha muita vivência empírica, conhecia muito do trabalho em si, e que escrever o TCC ia ser fácil. Não foi, porque tirar do empírico e colocar no acadêmico é um grande desafio. E pensava que ia ser o último trabalho da minha vida. Depois disso eu fiz
pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, então muitos trabalhos vieram depois, aquele era só o primeiro de muitos. Então, às vezes a gente quer um nível de ineditismo, originalidade, que não é compatível com o nível do trabalho que a gente está fazendo. Então, por isso a gente tem essa escala, digamos assim, da nossa formação. Para quem está na graduação, é só o primeiro esforço. Depois virá uma pós, pode vir um mestrado, pode vir um doutorado, e aí quanto mais alto o nível da graduação a gente vai atingindo, maior é a exigência da complexidade do trabalho. Então, normalmente, a gente espera que uma tese seja um novo argumento, uma pesquisa nunca antes realizada, né, um trabalho inédito, construído aí ao longo de 4 anos. Mas pensa no seu TCC, por exemplo, que é um trabalho que você constrói no último ano da faculdade, quando você já está trabalhando o dia inteiro, já está cansado. Então, eu sempre falo isso, eu sou uma pessoa muito pragmática. Cuidado com o que a gente espera da gente, da expectativa que a gente coloca na gente mesma, e busque fazer aquilo que é possível de ser feito com seus recursos disponíveis, no tempo disponível, dentro daquilo que precisa ser feito, né? No melhor padrão de qualidade, mas sem exigir demais de vocês mesmos, tá? Bom, a seleção das fontes. Normalmente, a gente entende que é da competência do seu professor orientador auxiliar, né, os seus alunos, seus orientandos, indicando, de acordo com os temas que vocês definiram conjuntamente, as fontes de informação a serem consultadas, o levantamento bibliográfico específico, e os temas aí, os autores afins da pesquisa. Tá? Então, normalmente, como é que funciona para o aluno de graduação? Quem ainda não está fazendo TCC? Vocês procuram professores que já tenham sido seus professores, né, preferencialmente, mas pode ser aqueles que não foram, mas que você sabe da atuação, que tem afinidade com os temas que você gostaria de pesquisar. E é importante que, ao formalizar o orientador, que vocês estejam de acordo em relação à área. Né? Então, eu, como falei, sou da área de gestão de pessoas. Não adianta vir um aluno da área de marketing pedindo para eu orientar, porque não é a minha especialidade, eu não vou saber o que tem de mais recente, o mais relevante na área, não vou conseguir orientar. Então, dentro da minha área de atuação, a gente fala, né, que essa orientação ela é esse casamento aí entre a expectativa do orientando e as competências do orientador, para que a gente possa fazer esse trabalho casado. E aí sim a gente orienta vocês dentro daquilo que a gente conhece, a bibliografia do nosso tema, para que vocês possam procurar livros, artigos, periódicos, coisas que ajudem a construir essa bagagem teórica para fazer o trabalho, tá? Tendo essa bibliografia básica para começar o trabalho, a gente seleciona os itens que são pertinentes, organizando-os de acordo com o interesse da pesquisa. Então, assim, olha, como eu falei, a gente pega grandes guarda-chuvas de temas e vai estabelecendo dentro desses guarda-chuvas aonde que a gente vai afunilar. Né? Então, dentro de gestão de pessoas, RH, tem inúmeros temas. Ah, dá para pesquisar tudo? Não dá. Tudo vai ficar muito superficial. Então, nós vamos pesquisar o que em RH. Aí a gente vai dar o funil naquele tema em comum acordo, tá? E a gente diz o seguinte, não tem necessidade de ler um livro inteiro. Muitas vezes, o que a gente tem disponível são 2 ou 3 capítulos dentro de um livro que são relevantes para aquilo que você quer fazer. No restante do livro, às vezes, trata de um aprofundamento do assunto que não é mais relevante. Então, a gente orienta capítulos de livro. A gente orienta outros artigos semelhantes. Normalmente, a gente pega trabalhos de mestrado e de doutorado, porque eles citam muitos outros autores, e aí você vai nesses outros autores e pode expandir o seu repertório aí de referências. Tá? Então, é meio bola de neve. Uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra. O que não pode, já falei, não pode pedir para IA gerar o seu trabalho. Não é uma fonte confiável. Né? Quem está acostumado a usar Google, ChatGPT, a gente sabe que nem sempre que a informação que gera, ela é uma informação confiável. Então, assim, lembrando que é sempre como uma enciclopédia, um compilado de um monte de coisas. Mas aí quem vai fazer a leitura crítica? Quem vai fazer a análise e a reflexão? É você, apoiado aí pelo professor orientador, tá? Então, seleção de fontes, fontes seguras e fontes acadêmicas. Mais para frente a gente vai falar como citar essas fontes.
E é sempre muito importante ter cuidado com isso, porque se a gente não cita corretamente, a gente está cometendo um plágio. E se tem uma coisa que reprova o estudante, é plágio em trabalho de final de curso, tá? Já vi. E não foi uma vez só, não. Então, isso, a gente tem IA para isso também, jogar o trabalho lá e saber se o trabalho ele foi copiado de algum lugar ou se ele foi escrito. Né? E para isso também tem a apresentação do trabalho, onde a gente verifica o quanto o aluno se sente seguro, segura, com aquilo que ele escreveu. Então, quanto mais você se apropria do seu trabalho, você escreve, pesquisa, mais ele é seu, mais forte é a sua defesa do trabalho que você fez. Isso, para a gente que tem experiência, fica muito, muito nítido, tá? Vamos lá. Principais elementos, então, do início do nosso trabalho. A gente começa o nosso trabalho acadêmico aí por uma introdução. E nessa introdução, a gente tem o problema da pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral, e aí essa é uma dica muito importante, ele é sempre o problema de pesquisa sem interrogação. Então, lembre-se disso, que essa é a dica fundamental. Uma vez que a gente define o nosso objetivo, a gente tem a pergunta. Uma vez que a gente tem uma pergunta, a gente define o objetivo. Então, é a mesmíssima coisa. Não é para trocar o verbo, não é para trocar as palavras, não é para trocar os sujeitos. É para colocar uma interrogação no final do objetivo geral para ele virar uma pergunta. Ou, se você começou pela pergunta, tire a interrogação, faça uma afirmação e transforme num objetivo geral. Então, essa é uma dica muito valiosa. Por quê? O nosso objetivo geral é responder aquele problema de pesquisa, né? Então, eles são sempre iguais. Já os objetivos específicos, eles são uma espécie de caminho, de passo a passo, de trilha, para se chegar à resposta daquele objetivo geral. Então, a gente começa o objetivo geral como uma coisa mais abrangente. Em geral, o objetivo geral é aquilo que eu falei lá atrás. O que eu quero saber ao final da minha pesquisa? O objetivo normalmente envolve um verbo. A gente não coloca muitos verbos no objetivo, porque senão você tem vários objetivos em um. A gente coloca um verbo, uma ação abrangente, que se liga com aquele escopo em que eu quero fazer a pesquisa e ou com os sujeitos que eu quero pesquisar. E aí, nos objetivos específicos, eu vou fazendo detalhamento, como se fosse uma trilha, que me leva a esse lugar. Aí sim, cada objetivo específico é um verbo diferente. Então, a gente normalmente usa um verbo para cada um desses objetivos, porque cada um deles é uma ação. Ao final do nosso trabalho, a gente vai dar um check lá se esses objetivos foram atingidos, se essas ações foram cumpridas. Então, é importante que cada um dos objetivos específicos seja um verbo. Lembrando que o objetivo específico é sempre menor do que o objetivo geral. O objetivo geral é o grande guarda-chuva. E os específicos são a trilha para chegar nesse objetivo maior. Ok? Por isso que o para casa para hoje é pensar dentro aí do que você, né, pensar num problema de pesquisa, transformar esse problema no objetivo geral e detalhar em objetivos específicos. Porque amanhã, na orientação com o Gustavo, vocês vão poder ler para ele os objetivos e ele vai ajudar vocês a pensar um pouco se está fazendo sentido ou se não está a proposição que vocês trouxerem, tá bom? E aí, vamos lá. Falando um pouco, então, das monografias, né? Muitos de vocês aqui estão pensando em monografia. A monografia é esse trabalho de final de curso. Então, alguns cursos nossos do Cefet já permitem artigo como trabalho final, nosso de administração permite. Muitos dos cursos, alguns das engenharias também, mas a maioria dos cursos pede uma monografia ao final. Ainda que você faça um artigo, a estrutura é basicamente a mesma, só não tem esses elementos pré-textuais aí que estão descritos na estrutura, tá? Mas o restante, a concepção do artigo é muito, muito próxima à concepção da monografia. Mas falando de monografia, que é um tema maior, que também é uma estrutura muito semelhante à da dissertação do mestrado, a gente tem os chamados elementos pré-textuais, elementos textuais e pós-textuais. Vou explicar um pouquinho para vocês de cada um. Primeiro é importante referenciar da onde a gente tira
pode tirar, né, a maior parte das informações que serão úteis aí para o que a gente chama de normalização, ou seja, colocar na norma os nossos trabalhos acadêmicos. Tem o link aí para vocês, esse é o novíssimo manual de normalização do Cefet-MG, feito pelo conjunto de bibliotecas que compõem o Cefet. Ele está bem atualizado em termos da estrutura dos trabalhos acadêmicos, referências, o link está aí. Lembrando que eu vou disponibilizar esse material também para vocês lá no grupo de WhatsApp. Então, depois que acabar, eu vou fazer o PDF, já subo aí o arquivo para vocês, tá? E aí vocês têm o link para o acesso ao manual. Leiam o manual. Tem um monte de dicas interessantes, tem um monte de... Ele é assim, manual mesmo, sabe? Tem modelo de capa, modelo disso, modelo... Então, é tudo assim, muito organizadinho, trabalho muito bem feito. Esse é o mais novo, é 2024. Está super atual. Então, para quem não conhece, é um trabalho que vai orientar muito a estrutura da construção dos trabalhos acadêmicos de vocês, tá? Só um minutinho. Primeiro dos elementos pré-textuais. Então, falar um pouquinho da estrutura uma a uma de um trabalho. E aí, por que eu acho legal falar da estrutura? Sempre comento isso também. Eu acho que, para mim, assim, o que tem de mais difícil começar a escrever, não sei vocês, mas é o tal da folha em branco. Eu acho assim, nossa, você abre o Word e fica olhando para aquela folha em branco do Word. Aí você fica lá, e digita uma coisa, apaga, digita uma coisa, apaga. Então, acho que o tal da folha em branco, ele é um problema. Então, eu sempre oriento os meus alunos a começar criando a estrutura do trabalho, porque ele não dá a sensação da folha em branco e já dá a sensação de que tem muitos elementos interessantes onde você pode ir colocando as suas ideias. Mesmo capa, contracapa, porque eu lembro na época do... Eu acho que assim, eu fiz a monografia, como eu contei para vocês, trabalhando o dia inteiro, foi puxado, e acho que ela não ficou grandes coisas, não. Depois eu fui para pós-graduação, fiz pós em gestão de pessoas. E a monografia do final do curso era em grupo, porque era um projeto aplicativo, era diferente dessa monografia do curso. Então, acho que também ela ficou mais ou menos. Eu só aprendi a escrever de forma acadêmica mesmo no mestrado. Fiz mestrado na UFMG, dedicação exclusiva, o dia inteiro, e aí a gente ia publica artigo, eu convivo com colegas que já estão inseridos há mais tempo, e aí foi quando eu aprendi a escrever de verdade. E a vida no meio acadêmico é um pouco dura, né? Meus mestrandos aí que sabem, né, estão imersos nisso, ela pode ser, às vezes, meio dura, assim, muita leitura acadêmica, muito trabalho formal dentro dessa estrutura. E aí, entre uma leitura acadêmica e outra, eu lia outros tipos de livros para relaxar. E o que eu fazia? Assim, eu gostava de ficar pensando quais desses livros eu poderia colocar ali como a minha epígrafe, as pessoas que tinham passado ali pelo meu caminho, que eu queria agradecer. Então, era bom eu ter esses elementos pretextuais, porque de vez em quando eu só queria escrever um parágrafo de agradecimento, queria ser grata a alguém, eu escrevi um parágrafo, aí colocava uma ideia de dedicatória, eu não vou falar desses elementos aqui para vocês. Então, às vezes, até o que você, digamos, não está produzindo academicamente, mas você está produzindo dentro dessa vibe aqui, ajuda, sabe? Então, eu gosto da ideia de criar toda a estrutura do trabalho, começando pela capa. Então, a capa, né, parte externa, tem ali os dados da instituição, do seu curso, o título do trabalho, o autor, a cidade, estado e o ano em que esse trabalho está sendo escrito. Depois da capa, vem a folha de rosto, então, onde a gente coloca autor, título do trabalho, dados relativos à instituição e ao curso, professor orientador, local e data. A partir da folha de rosto, as páginas começam a ser contadas, tá? Aí vem a dedicatória, que eu falei. A dedicatória é opcional, mas é de bom tom, sabe? Eu acho que é legal a gente dedicar o trabalho a alguém, né? A gente não chegou lá sozinha. Então, e às vezes a dedicatória é a parte em que você relaxa e escreve uma coisa bonita para uma pessoa que está importante na sua vida. Então, eu gosto da dedicatória. E eu sempre leio as dedicatórias, e as dedicatórias, a gente que é professora, é interessante para vocês pensarem nisso, às vezes esses elementos pretextuais, eles falam tanto do aluno,
que a gente vai para a leitura do trabalho em si com uma outra perspectiva de vocês, porque a gente sente que conhece um pouco mais esse aluno pelas coisas que ele escreveu, sem compromisso ali, antes da pesquisa em si, do trabalho em si. Eu acho que esses elementos pré-textuais, eles são relevantes para dizer quem é você, deixar claro de que lugar você fala, quem são essas pessoas importantes na sua trajetória. Eu gosto muito, tá? Depois da dedicatória, os agradecimentos. Então, a dedicatória você dedica, normalmente ela é curtinha. Os agradecimentos, não. Eles também são opcionais, mas a gente dá nome às pessoas e às coisas a quem somos gratos em função de colaboração no trabalho ou na sua própria vida, tá? Então, além de amigo, família, né, Deus, enfim, o que vocês quiserem agradecer, a gente coloca normalmente o nome dos orientadores, dos professores colaboradores, pessoas entrevistadas, né? Você vai citar o nome, você vai dizer as pessoas que me concederam as entrevistas, familiares importantes. Então, eu acho agradecimento legal. E é como eu te falei, no meu mestrado, eu achei escrever o agradecimento foi muito importante para mim, porque foi uma escrita leve no momento em que eu estava fechando uma escrita densa, que era o resultado da dissertação. E aí foi a hora que eu pude dizer para os meus colegas de mestrado como tinha sido importante a convivência com eles, como aquele espaço era relevante para aquela pessoa que eu estava me tornando naquele momento, e as músicas, os espaços, os cheiros que marcaram a trajetória. E aí, uns 2 anos depois, entrou uma aluna que trabalhou com o mesmo orientador que eu, e ele deu minha dissertação para ela ler, e aí ela me mandou uma mensagem, na época ainda era pelo Facebook. A gente usava comunicação ainda Facebook, nem existia o WhatsApp. Aí ela mandou mensagem no Facebook para mim, assim, dizendo que tinha se emocionado com os meus agradecimentos e que tinha sido importante para ela. Então, a gente nunca sabe quem vai ler nosso trabalho, né? Então, coloquem o coração também nisso aí. Além do agradecimento, outro opcional é epígrafe. Então, a epígrafe é a transcrição das palavras de um autor já conhecido na área da pesquisa ou outro autor de texto que tem relação com o trabalho pesquisado, ou às vezes é um autor que nem tem a ver com o trabalho pesquisado, mas tem a ver com a sua vida. Então, é uma transcrição de palavras acadêmicas, digamos assim, tá? Serve os mesmos critérios da dedicatória e dos agradecimentos. Também não é obrigatório, acho lindo, recomendo fortemente, porque a gente vai saber, assim, quem você citou, né? Qual é o autor que você cita? Você cita um autor da sua pesquisa, você cita um filósofo, você cita um músico, você cita um trecho de música, enfim, isso é interessante, tá? Tem pergunta aqui? Não, tem não. E aí vem o primeiro dos itens obrigatórios dos elementos pretextuais, o resumo, tá? O resumo é obrigatório. Então, o resumo você não pode escolher não fazer. Não começa pelo resumo. O resumo é a última coisa que você escreve. Depois que seus dados já estão todos lá, que a pesquisa está toda lá, coloca lá, blá, 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 sabendo que você tem que ter 250, 400 palavras, deixa lá o espaço do resumo. Mas ele você deixa para escrever ao final, tá? O Henrique falando que tem que sair agora, que tem aula às 19 horas. Deixa eu ver. Vou pedir aí para os mestrandos, para os petianos, por favor, Matheus, Josi, irem registrando quem tiver que sair, o nome, por favor, aí, tá? Do pessoal. Quem tiver que sair antes do final da aula precisa mandar aqui no grupo de mensagens que está saindo para que os petianos registrem a presença, tá? Senão vocês ficam como se não tivessem comparecido, por favor. E aí assistam a aula depois, porque vai fazer falta. Vamos lá. O resumo, então, ele precisa não só sintetizar as principais ideias do seu trabalho, mas ele também precisa atrair as pessoas para o trabalho, né? Então, tem que ser algo convidativo, tá? Você tem que destacar no resumo as partes mais relevantes, o seu problema, objetivo, os procedimentos utilizados, hipótese se houver, o principal resultado alcançado. O resumo ele dá um spoiler, sim, do trabalho que virá. É o que chama o leitor para continuar
aí a leitura do trabalho como um todo. Ele é obrigatório, está em uma página, não deve ultrapassar essa página. Após o resumo, você dá uma quebra de página, e em muitos trabalhos é solicitado o abstract, que é o resumo em inglês. Alguns deles também têm palavras-chave, então se tiver resumo, palavras-chave, deu quebra de página, abstract, keywords, quebra de página, tá? Vamos lá. Depois, a gente vem para o sumário, que também é obrigatório, deve seguir as normas da ABNT, deve conter todas as partes do trabalho, a página, tudo certinho. Recomendo para quem não conhece a metodologia aí do Word de fazer sumário inteligente, que aprenda que o ideal é que o sumário se faça sozinho, né? Você não fique lá colocando o número da página no sumário. Então, você habilita a função lá do sumário automático, que à medida que você coloca os títulos, ele já faz a indexação correta. Já aprende a fazer isso antes de começar, porque facilita muito o trabalho depois, tá bom? E aí a gente vem para os elementos textuais. Então, passado esse conjunto de elementos pré-textuais, os elementos textuais é o corpo do trabalho propriamente dito, tá? É a parte escrita, é a alma do seu trabalho. Que eu uso, eu tô lendo as mensagens de vocês aqui. Quem tá saindo vai avisando, tá, gente? Beleza, Matheus, obrigada, você está me ajudando aí. Vamos lá. Dentro, então, dos elementos textuais, a gente precisa garantir o uso da linguagem científica que atenda a dois públicos distintos. O público acadêmico, digamos assim, que é o público interno, quem está lendo, corrigindo o seu trabalho, mas ele também precisa conversar com as pessoas minimamente. Então, a gente não usa uma linguagem informal, a gente usa uma linguagem acadêmica formal, mas cada área tem a sua própria linguagem, né? Então, a gente lê os trabalhos aí do campo jurídico, por exemplo, eles têm uma linguagem jurídica muito própria. Na administração, eles têm outra. Na engenharia, tem outra. Então, normalmente, o trabalho conversa com o seu público-alvo. Ele deve evitar estar rebuscado demais a ponto que o seu leitor não consiga acessá-lo, mas ele também precisa estar técnico o suficiente para dialogar com aquilo que se espera para a área em que você está escrevendo, tá? E aí a gente começa o nosso trabalho, tá bom? Vou beber uma água. Vamos começar o nosso trabalho, então, pela introdução. A introdução, eu falei um pouco dela mais cedo, é onde está o nosso objetivo geral, os objetivos específicos, é onde está o problema de pesquisa, tá? É a parte do trabalho em que o assunto é apresentado como um todo, mas sem dar detalhes. Então, ao contrário do resumo, que dá logo um spoiler do trabalho inteiro, a introdução, ela não dá detalhe. Ela explica o trabalho para o leitor, deixa claro esse problema, os objetivos, hipóteses, se houver, a estrutura dessa monografia, uma pequena síntese de cada capítulo que compõe aí as sessões seguintes, mas ela não faz menção à conclusão do trabalho. Então, a gente não adianta os resultados na introdução, tá? A gente diz por que autores a gente vai percorrer aí a teoria. Então, a gente fala um pouco do que virá no trabalho, mas sem estragar a surpresa do trabalho. Tem que ter cuidado, porque muita gente comete o erro de trazer muita referência teórica para a introdução, como se eu tivesse que passar por um resumão de todas as teorias ali. E aí gasta conteúdo do referencial teórico logo na introdução. Então, não é isso que a gente quer. A introdução, ela introduz, como o próprio nome já diz, o tema, ela apresenta em linhas gerais, mas ela não aprofunda nos grandes temas que a gente vai tratar ao longo do nosso trabalho. Então, uma atenção importante à introdução é que ela dê assim, uma pincelada no que será apresentado na sequência, mas ela não entra nas pesquisas aprofundadas, ela não entra no detalhamento dos dados do trabalho, tá? Dentro da introdução, então, a gente faz um histórico e uma contextualização desse problema de pesquisa. Apresenta o panorama geral sobre o tema da pesquisa, apresenta os principais conceitos,
O conteúdo da primeira parte é essencialmente informativo. E essa informação é fruto do seu trabalho pessoal de mapeamento do tema e do levantamento dos dados, tá? Então, na introdução precisa estar o seu problema, Na introdução precisa estar o seu problema, precisa estar o objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa e a relevância de se tratar daquele assunto, ok? A introdução, ela deve manter um equilíbrio com as outras partes do trabalho. Então, se eu estou fazendo uma monografia de 40 páginas, a introdução tem 4, mais ou menos, cerca de 10% de todo o tamanho. Você não pode fazer uma introdução de 10 páginas e depois fazer mais 10 de referencial teórico, por exemplo, que fica desequilibrado. Nem escrever uma página só de introdução e outras 30 do trabalho. Então, ela tem mais ou menos aí 10% do tamanho do corpo do trabalho em si, tá? Sem considerar aí os elementos pré-textuais e pós-textuais. A segunda parte dos elementos textuais, então, ó, são 3 partes, a gente começou pela introdução. Agora a segunda parte é o desenvolvimento. E o desenvolvimento se divide em algumas seções. Então, o desenvolvimento é um elemento obrigatório, ela é a maior parte do nosso trabalho, a parte mais extensa, porque nele a gente expõe de forma ordenada e detalhada todo o nosso assunto. Então, como é que a gente divide o desenvolvimento? Revisão da literatura, que é o referencial teórico, a metodologia, ou seja, como é que a gente vai acessar esses dados, a gente explica isso detalhadamente, os resultados que a gente obteve e a discussão desses resultados, tá? Então, a gente pode ter aí 3 ou 4 partes compondo um desenvolvimento. E o desenvolvimento são esses capítulos que vêm aí logo após a introdução. Então, a gente pode chamar de referencial teórico, metodologia, apresentação e análise dos dados, né, resultados e discussão. Então, cada área nomeia esses capítulos de alguma forma. Eles começam, então, depois de dar uma quebra de página ao final da introdução e começa aí a sessão do desenvolvimento. Normalmente, a gente começa o desenvolvimento pela revisão da literatura, ou também chamado referencial teórico, tá? É a primeira parte, na sequência, então, vem a metodologia, e depois a apresentação e análise dos resultados. Por fim, a gente tem, ainda falando do desenvolvimento, vamos falar primeiro dessa primeira parte que compõe o desenvolvimento, que é a fundamentação e a discussão teórica. Vocês vão ter uma aula só sobre esse tema na próxima semana com o Caio. O que eu já vou adiantar para vocês, que quando a gente faz a discussão teórica, ela é um resultado do levantamento bibliográfico, de leituras e de anotações que foram feitas aí sobre o trabalho. Por isso mesmo, ela é uma parte essencialmente teórica. Se ela é teórica, ela precisa trazer os autores que escreveram sobre o tema. Essa não é a parte em que a gente emite opinião. Essa não é a parte em que eu trago eu acho, eu vivi, eu penso, eu sinto. Não. Esse pedaço é aquele pedaço que a gente fala que é assim, uma bricolagem de diversos autores conversando sobre o tema. Mas podem ser quaisquer autores conversando? Não necessariamente. Eu não posso colocar, por exemplo, um trecho retirado de uma obra de Marx para validar uma exploração do trabalhador, porque ele não faria isso, só porque aquele recorte daquela frase poderia concordar com uma outra frase tirada, sei lá, do Ford, do Taylor. Então, a gente tem sempre que ter cuidado quando a gente coloca autores para conversar. Esses autores conversariam concordando ou discordando? Porque se um concorda com o outro, uma parte de um texto corrobora a outra parte. Se eles não concordam um com o outro, um autor discorda do argumento do outro. Então, essa é a hora em que vocês vão demonstrar que vocês leram sobre os assuntos que estão ali no trabalho, que vocês conhecem os principais autores que falam daquele tema, que fala contra, que fala a favor. E se um autor conversa com outro, obriga. Porque se ele conversa, a gente coloca trechos de um concordando com o outro. Se eles não conversam um com o outro, se eles discordam, a gente coloca argumentos discordando de outros argumentos. Então, essa é uma análise
muito importante. A gente, como professor avaliador, quando a gente está avaliando um trabalho, a gente busca perceber se o aluno chegou nessa compreensão do tema a ponto de colocar mais de 2 autores conversando entre si, seja para concordar, seja para discordar, tá? Essa é a parte mesmo que a gente busca citações e referências. Então, é bom aprender a fazer a citação correta, quando eu vou falar isso mais para frente, porque é a hora em que a gente vai usar frases inteiras, parágrafos inteiros, ideias inteiras, que não são copiadas de outros autores, mas são exportadas para dentro do seu trabalho, dando o devido crédito. Se a gente colocou lá quem pensou daquela forma, tá tudo bem. O problema é a gente colocar aquele argumento como se ele fosse nosso, não dar o crédito ao autor que o apresentou. E aí, você não está construindo um referencial teórico baseado no seu levantamento bibliográfico. Então, essa é a parte mais delicada da construção, porque aprender a fazer essa conversa acadêmica é que é o exercício de um ano inteiro de escrita. Às vezes na graduação, às vezes no mestrado, e é colocar as amarrações entre aquilo que os autores disseram e aquilo que é relevante para o seu trabalho, tá? A gente nunca usa um só autor, ou uma única obra, um único livro, um único artigo. Pelo contrário, a gente precisa de uns 3 ou 4 para cada um dos temas que a gente apresenta. Que aí no referencial teórico, como eu falei, a gente normalmente trabalha com 2 grandes temas que se ramificam em outros temas menores. Então, a gente precisa aí de uns 3 ou 4 autores para cada um desses temas menores, para minimamente eles conversarem. E tem mais, a gente precisa de autores clássicos, mas também pesquisas atuais e modernas. Então, tem autores que são clássicos. Você vai falar lá do trabalho na administração científica, Taylor, Ford, Fayol, ok, traz esse povo todo, mas e agora? Né? Como é que a gente traz essa reflexão lá de 100 anos atrás para tempos presentes? Aí eu trouxe um artigo lá de 1998 como se ele fosse recente. Ele não é, você pode dizer, desde 1998, autores como fulano de tal já vinham discutindo isso, isso e isso. Atualmente, se traz pesquisas atuais. Então, é sempre conversar. A literatura clássica, como a literatura que vem muito na virada do século, com aquilo que já tem sido publicado recentemente sobre o tema. Deu para entender? Vocês têm alguma dificuldade em pensar isso aqui agora? Lembrando que vai ter mais uma aula sobre isso lá na frente com o Caio. Só para vocês pensarem esse primeiro momento dessa estrutura. Vou dar uns minutinhos aí para se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tranquilo? Então vamos lá. Depois a gente vai, se tiverem dúvida, podem ir trazendo outras coisas aqui, tá? Sempre importante, que tá último destaque aqui no meu slide. Destaque as convergências e divergências, onde os autores concordam, onde eles discordam. E aí é onde você pode se posicionar um pouquinho, dizendo assim, o argumento do autor fulano vai ao encontro da perspectiva teórica do presente trabalho. E aí você diz, né, que assim, você tem uma preferência por aquele autor. Ou então, o oposto. O argumento do autor tal os autores do presente trabalho não trabalharão no sentido do argumento do autor fulano de tal, por não ser a linha da pesquisa que está sendo adotada. Então, a gente se posiciona aí, porque é legal a gente também trazer aqueles autores que falaram coisas que a gente não concorda muito, até para poder dizer, olha, eu li e não gostei, e não vou usar, mas você leu. Então, você pode ir lá enaltecer os autores com os quais você tem afinidade, e você pode citar aqueles autores com os quais você não teve afinidade, até para dizer que o argumento dele vai em desalinho com o que essa pesquisa busca e que não será adotada essa linha no presente trabalho, tá? Então, a ideia é que vocês também possam discordar e se posicionar, porque aí a gente também entende qual é o caminho que está sendo seguido aí pelo autor do trabalho, tá bom? Lembrando que quando concorda vai ao encontro e vai de encontro, choca, confronta, ou seja, discorda.
Isso é um erro muito comum nos alunos também. O aluno fala, isso vai de encontro com a pesquisa. De encontro quer dizer que conflitou, de encontro, bateu, não deu certo. Ao encontro quer dizer concorda, tá? Então lembre-se esse pedacinho aí de ao e de, ele muda completamente o sentido da frase. Então, se concordou, vai ao encontro do argumento. Se discordou, vai de encontro, ou seja, bate de frente, confronta, tá? Ok, referencial teórico. Eu só vou falar disso porque o Caio vai dar uma aula inteira sobre isso na próxima semana. Assim como a metodologia. Eu vou dizer o que a gente precisa ter no capítulo da metodologia, mas na quarta-feira a aula da Lud é toda sobre metodologias qualitativas e escolhas de métodos, e na semana que vem a aula da Lucélia, na segunda-feira, é toda sobre metodologias quantitativas e análise de dados quantitativos, análise mais estatística, mais dura, tá? Vamos lá. O que eu tenho para dizer para vocês da metodologia é que é o capítulo onde a gente apresenta o tipo da pesquisa, quanto aos fins e quanto aos meios, a natureza da pesquisa, a forma como os dados serão coletados e analisados, a população e a amostra escolhidas para a pesquisa. A metodologia, muitos alunos também não valorizam devidamente a metodologia, mas ela é a parte que explica tudo o que você fez, então ela precisa ser muito bem detalhada. A gente precisa entender como é que você escolheu os sujeitos, como é que acessou, fez entrevista? Que dia, quando, duração, foi gravada, foi transcrita, usou software para transcrição, usou software para análise qualitativa, fez análise quantitativa, é estatística descritiva simples, fez teste de hipótese, fez multivariada, usou o que para fazer essas análises? Qual a metodologia? A gente jogou no Power BI, enfim, todas essas coisas, elas precisam estar muito bem detalhadas nesse capítulo chamado metodologia. E é claro que não é só contar o que fez, ele precisa se ancorar nos autores de metodologia, que explicam o que é uma pesquisa quanto aos fins, quanto aos meios, se ela é quali, se ela é quanti, se é um estudo de caso, se é um estudo de campo, se é uma pesquisa exploratória, descritiva, explicativa, tá? A Isabela falando que começou a travar. Tá travando para outras pessoas? Tá travando ou tá indo bem? Com a Isabela. Sai e entra de novo pelo link da sala. Às vezes só sair e entrar de novo, às vezes perde um pouquinho a conexão e aí ele tem dificuldade de retomar, tá? Ok, gente? Então, metodologia, vocês vão ter 2 aulas específicas para falar de metodologia, então não vou me aprofundar nessa parte. Passada a metodologia, a gente vai focar na análise dos resultados, que é a terceira parte do nosso desenvolvimento do trabalho. Então, você pode ter um único capítulo chamado Apresentação e Análise dos Resultados, ou você pode ter primeiro a apresentação e o outro depois a análise dos resultados. Eu gosto de fazer tudo junto. O capítulo chama Apresentação e Análise dos Resultados, e aí eu divido em sessões a visão geral dos resultados e já vou dialogando com eles nas análises, então faz uma coisa mais fluida, tá? Nessa parte, a gente traz as evidências que permitem confirmar ou negar aquelas hipóteses inicialmente sugeridas. Mesmo que você não tenha feito hipótese, né? Trabalho qualitativo, em geral, a gente não faz hipótese. Na engenharia, a gente faz muita hipótese. Mas aqui é que a gente apresenta ou nega os argumentos em que a gente construiu o nosso trabalho. Podemos incorporar ao trabalho uma pesquisa de campo, com os dados coletados por meio de depoimentos, por exemplo, entrevistas, questionários, observações. A análise dos resultados, ela traz toda a sua pesquisa de forma organizada e sistematizada para que o seu leitor consiga entender o que você fez. Então, entrevistou pessoas? Quem são essas pessoas? Uma visão geral. Trabalhou com dados quantitativos? Da onde vieram esses dados? A visão geral dos dados. Usou dados secundários? Qual é o escopo do local em que os dados foram pesquisados? É uma instituição de ensino? É uma empresa? Que empresa é essa?
como é que ela se organiza. Então, a gente, quando vê aí nos seus resultados, antes do resultado em si, a gente precisa ter uma visão macro do escopo em que essa pesquisa aconteceu. O local, as pessoas, né? E aí nós não estamos mais falando da metodologia. A gente já está falando da apresentação das pessoas ou do lugar onde a pesquisa aconteceu. Ok? Na análise dos resultados, a gente tem como uma característica básica a questão analítica. É importante que a gente afirme ou negue, concorde ou discorde a partir de evidências que foram contempladas no seu texto. Então, eu preciso afirmar alguma coisa à luz da literatura. Eu fiz um trabalho sobre motivação. Eu quero dizer se meus trabalhadores estão ali motivados ou não motivados. Para eu concluir que eles estão motivados, eu preciso pegar uma teoria de motivação e ancorar nessa teoria, dizer, de acordo com a teoria de Maslow, Herzberg, fulano de tal, as evidências apontam para um grupo motivado. Por quê? Nananana. Então, não é só apresentar os dados, mas colocar seus dados para conversar com a teoria que vai ancorar esses dados. Você fez entrevista, você tem falas dos entrevistados muito interessantes. Beleza, a gente copia, transcreve um pedaço da fala, sempre tomando cuidado para preservar a identidade dos nossos entrevistados. Então, a gente tem todo um cuidado, vocês vão ver isso em metodologia qualitativa, para preservar os sujeitos da pesquisa. Mas você coloca lá a fala, e essa fala, às vezes, ela corrobora um argumento. Ela valida algo que você leu lá no referencial, está lá na literatura. Então, essa é a hora em que a gente conversa a literatura com os nossos dados, tá? Essa é a análise dos resultados. E o encerramento do capítulo, ele apresenta a sua posição teórica diante dos dados coletados, das opiniões dos especialistas, das evidências, é onde você demonstra o seu ganho intelectual. O que você conseguiu amadurecer, compreender a partir de toda a pesquisa que foi feita. Como é que você consegue trazer as suas próprias conclusões, considerações e argumentação dentro do que foi coletado. Então, essa é uma parte importante, porque você começa a dar sua contribuição pessoal aqui, com o que você escolhe publicar e como você escolhe analisar e as amarras que você consegue fazer com aquilo que foi dito pelas pessoas ou coletado ali pelos dados, o que você leu na literatura e aquilo que você esperava em termos dos seus objetivos, ok? Terminada a sessão do capítulo do desenvolvimento, o último dos capítulos, o terceiro capítulo, então, a introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? A conclusão é um elemento obrigatório, eu preciso concluir. É a parte final do texto, na qual o pesquisador destaca os aspectos relevantes do estudo que foi realizado. Além disso, a gente faz uma síntese interpretativa dos argumentos ou dos elementos que estavam contidos no desenvolvimento. Normalmente, o que é interessante você fazer? Você começa a conclusão trazendo de volta o seu problema de pesquisa, o seu objetivo geral. Então, foi o objetivo deste estudo, e diante desse objetivo, atingiu o objetivo? Não atingiu? Por que não atingiu? Como atingiu? E aí a gente volta aos objetivos específicos, e aí eu sempre digo assim, cada objetivo específico vira um parágrafo no final da conclusão. Então, diante do objetivo tal, de compreender, o que você conseguiu com ele? Escreve um parágrafo. Aí tem outro objetivo. Para o objetivo tal, que era validar, aí você escreve o que foi feito. Então, os parágrafos da conclusão, ele começa com o seu objetivo geral e o que você conseguiu com o seu trabalho. Depois ele vem para cada um dos objetivos específicos e como você respondeu àquele objetivo. Isso é muito importante. Essa é a visão que o leitor e o avaliador vai ter de que você foi capaz de ler e articular tudo que você leu com tudo aquilo que você coletou de dados, analisou e aí você amarra, tá? É muito importante que a conclusão amarre de novo os objetivos traçados lá na introdução.
A gente também pode chamar essa parte de conclusão ou considerações finais, também é um outro nome aceitável, porque às vezes a gente não conclui, às vezes a gente deixa um resultado não conclusivo, mas várias considerações que podem ser feitas a partir de todo o trabalho realizado. Então, às vezes não é um trabalho conclusivo, mas a gente tem muitas considerações a serem feitas em relação a esse trabalho, inclusive a sugestão de novas pesquisas, novos estudos, realizados a partir das lacunas que ficaram ali, ou das coisas que não foram possíveis ser pesquisadas. Então, é sempre de bom tom a gente fazer um exercício de humildade nas considerações finais e dizer que esse trabalho não deu conta de todos os aspectos possíveis da temática tal, e que, como recomendações para pesquisas futuras ou sugestões para novos trabalhos, e a gente coloca algo que a gente percebe como tendo sido uma lacuna ou algo que não se atingiu dentro do trabalho que foi feito. É sempre o exercício de humildade ao final de um trabalho, que é admitir até onde a gente foi e o que mais poderia ter sido feito, deixando aí portas abertas para novos estudos, tá? A conclusão, ela sempre começa numa nova página, então deu quebra de página ao final lá da análise dos resultados, a conclusão ou considerações finais vem numa página nova. Ela é, como eu falei, essa síntese do trabalho, retornando aos objetivos específicos, respondendo um por um. Ela não pode contrariar a introdução, então a introdução e a conclusão são feitas ao final. Você sempre deve voltar na introdução que você já escreveu, para ter certeza que ela foi no mesmo caminho da conclusão. E é como eu falei do exercício da humildade, deixar portas abertas para a continuidade do trabalho. Também é um momento em que permite as suas opiniões pessoais. Então, depois que você fez todo esse trabalho, lá nos últimos 2 parágrafos do final do seu trabalho, você pode dar a sua opinião. Então, é o nosso momento de dizer da experiência de ter feito essa pesquisa, da impressão que você teve no decorrer da pesquisa, na hora de finalizar essa escrita. Então, lá no final, a gente deixa um pouquinho da gente, nos últimos 2 parágrafos, a gente coloca um pouco das nossas impressões em relação ao trabalho que foi feito. Ok? Elementos aqui, obrigatórios do corpo do trabalho. Alguma pergunta? Beleza. Bibliografia. Então, ao final, a gente precisa apresentar a bibliografia utilizada, né? Livros, leis, outros trabalhos científicos, como outras monografias, artigos, dissertações, teses, entrevistas. Tudo que aparece na bibliografia é tudo que foi citado no trabalho. Então, se você leu, mas não usou uma linha, não aparece aqui. Por isso que eu sempre recomendo que a gente utilize, mesmo que seja uma única linha, de tudo que a gente leu, para conseguir evidenciar o tamanho dos nossos esforços. Então, na bibliografia do final, só aquilo que aparece citado no corpo do texto. Se o autor não está lá no corpo do texto, ele não vem para cá. Então, você leu, aproveita uma ideia que você achou interessante e coloca lá no seu trabalho, porque aí ele já pode constar da bibliografia. Então, é sempre assim. A gente confere depois, se tem na bibliografia, a lista de tudo que foi utilizado no trabalho. Se não apareceu no trabalho, não está na bibliografia. Se apareceu no trabalho, obrigatoriamente estará na bibliografia. Tá? Tem vários exemplos aqui no trabalho, e lá no manual vai ensinar exatamente como é que você coloca a bibliografia no final. Colocar a bibliografia é um troço enjoado, eu acho. Acho que vocês vão achar também. Então, minha recomendação é que ela seja feita em tempo real. Cria o arquivo aí, esse eu recomendo criar um arquivo separado, chamado bibliografia ou referências, e aí tudo que você estiver lendo, você já coloca lá a referência do jeitinho que ela precisa ser. Então, se é um livro, por exemplo, Paulo Freire, Freire, Paulo, Pedagogia do Oprimido, a edição, a cidade, a editora e o ano. Então, tem o jeitinho de colocar, né? O que tem que ser maiúsculo, o que vem em itálico, né? E sempre organizado em ordem alfabética pelo sobrenome do autor, o último sobrenome, tá? Isabela fez uma pergunta, deixa eu ver.
Essa questão da discordância entre dois autores na hora de fazer uma citação, não compreendi direito se colocamos os dois polos distintos ou se trabalhamos com argumentos contrários ao que estamos tratando. Na verdade, Isabela, você pode fazer as duas coisas. Você pode colocar como dois polos distintos, por exemplo, o autor tal argumenta isso, isso e isso. Porém, seu pensamento não é unânime. Autores como fulano de tal acreditam o oposto, que é nessa linha. No presente estudo, adota-se a perspectiva do autor fulano de tal. Então, você pode colocar para dizer que você entende que aquele autor que você está usando como a sua preferência ali não é unânime. Existem outros autores que disseram coisas diferentes, mas é a sua decisão, tá? Então, assim, a gente pegando no campo aqui da administração, a gente tem autores, às vezes, mais funcionalistas, mais gerencialistas, autores, às vezes, de outra linha epistemológica, que não vão concordar com o argumento de um autor mais gerencialista, por exemplo. Mas é importante dizer, ó, esse trabalho tem uma perspectiva mais gerencialista, e ainda que autores como fulano, ciclano, trabalhem numa outra perspectiva, considera-se relevante a sua trajetória, a gente vai adotar aqui essa visão, tá? Então, a gente pode trazer para deixar claro que você sabe que existe, mas você não lança muita luz sobre os autores com os quais você não vai concordar. Você só cita para dizer que eles existem e que essa não terá sido a sua escolha. E aí fortalece os argumentos do seu trabalho com autores que argumentam no mesmo sentido do que você está escrevendo, tá? Mas é importante que, para quem está lendo, você saiba que existe gente que não é, que aquele conceito não é unânime, e que existe pessoas que pensam um pouco diferente. O que a gente não pode colocar é autores que são de linhas completamente opostas para concordar num texto, porque você achou frase que parece que combina, mas você tem que saber que eles não combinam, tá? Então, é mais ou menos desse jeito. E aí, falando da bibliografia, todos eles vão aparecer na bibliografia. Mesmo eles não concordando entre si, não sendo autores das linhas que você está escrevendo, a gente tem a citação e a referência na bibliografia de todos os autores que foram citados no corpo do texto, tá? Então, a gente cita lei, então todas as leis, elas precisam aparecer, a maioria delas vai aparecer como Brasil na frente. Então, se você está usando um monte de lei, tem um monte de Brasil no seu texto, então é atenção ao ano que a lei foi publicada, tá? Então, sempre tem a forma de citar as leis, então, atenção. Lá no manual vai ter tudo isso detalhado, só estou dizendo para vocês o que aparece aqui. Revista, né? Então, revistas, periódicos, a gente também cita, né? Tem a forma correta de citar a revista. Lembre-se sempre que os autores aparecem em ordem alfabética, então, se é Brasil, é lá no B mesmo, né? Sempre no nome do autor, na ordem alfabética, senão depois a gente não acha de jeito nenhum no texto. Então, sempre em ordem alfabética. Existe forma de citar aquilo que é registro da internet, então hoje em dia tem muita coisa que está disponível na internet. Tudo que a gente tira da internet tem que colocar a data em que aquilo foi acessado, porque às vezes não é um link permanente, então ele desaparece, e é importante que você tenha colocado ali a referência certinha do que você citou, e onde estava, né, no momento em que você utilizou aquela referência, e quando aquele acesso aconteceu. Então, a gente coloca todas as referências das fontes das coisas que foram retiradas da internet corretamente no site em que ele estava e quando o acesso aconteceu. Ok? Então, bibliografia, vocês vão ter o detalhe disso tudo depois lá no manual. É só importante passar aqui por esses elementos para que vocês saibam do principal. Construam as referências à medida em que forem usando as obras, porque recuperar isso depois é muito difícil. E aí eu sempre falo, lê uma coisa interessante, já copia aquela citação, já coloca o nome do autor, o ano, a página, para que você não se perca ao longo do trabalho da onde se tirou aquela informação. E já cria ali na lista de referências, de bibliografia, a citação correta da obra que você usou para aquela citação, tá? Ó, temos mais uma dúvida aqui no bate-papo. A Mariana perguntou: comecei a escrita de TCC, estou desenvolvendo o trabalho de forma que os jogos de minha autoria sejam aplicados em escolas, mas não tenho aprovação do Comitê de Ética. Como posso fazer? Compartilha no trabalho as impressões dos alunos com os jogos aplicados em sala?
Mariana, você é aluna do Cefet? Se for aluna aqui do Cefet, a gente não tem exigência de aprovação no Comitê de Ética para TCC. A nossa exigência interna é que, a partir do mestrado, é que há a exigência da aplicação, da aprovação no Comitê de Ética para a pesquisa com seres humanos, tá? E aí você pode colocar, sim, no seu TCC, as impressões dos alunos com os jogos aplicados em sala, porém você não pode identificar esses alunos, principalmente se forem menores de idade, né? Porque aí a gente está tratando não só de dados pessoais, mas dados sensíveis. Todo dado, de acordo com o LGPD, todo dado de menor de idade é dado sensível. Então, você pode fazer uma codificação, chamando, assim, seus alunos de A1, A2, A3, A4, usar uma sigla e apresentar seu perfil. A1, gênero feminino, se mulher, branca, 15 anos. A2, homem, pardo, 16 anos. Então, você cria uma tabela de codificação para que a gente entenda quem é aquele sujeito que está respondendo, e esse sujeito não possa ser identificado de maneira nenhuma, mas a gente não precisa do nome, a gente só precisa entender talvez se é homem, se é mulher, a experiência da idade, da cor, faz diferença. Então, os elementos que são importantes para que a gente entenda aí as impressões deles com os jogos, tá? A garantia do anonimato dos nossos sujeitos, ela é fundamental em todo o trabalho. Então, a gente deve garantir que os dados não permitam que a gente chegue no respondente, principalmente dados que envolvam menores de idade, tá? Mesmo que as pessoas deem autorização para pesquisa, a gente não publica os nomes das pessoas, os dados das pessoas, a gente sempre publica o perfil das pessoas que a gente entrevistou, tá? Ficou claro? Se não, escreve aí, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Mas vocês vão ter mais experiência com a Lud para falar na quarta-feira sobre pesquisa com pessoas, e aí algumas dessas dúvidas podem ser esclarecidas com elas e outras também amanhã com o Gustavo, tá? Na UENG, ok. Na UENG aí eu não sei, Mariana, como é que é o comitê de ética lá, tá? Aqui no Cefet a gente entende que no nível da graduação a gente não precisa da aprovação. Precisa desenvolver dados com tabelas ou gráficos, sendo apenas análise das impressões? Eu gosto isso, dica para todos, gosto de tabelas e gráficos para tudo. Pensem vocês como leitores. Você gosta de ler só texto corrido ou você gosta de ver informação visual que te ajuda na compreensão do texto? Então, sempre pensa no que eu falei lá no começo, todo tipo de público, tá? E aí, os dados, quando a gente coloca em tabelas e gráficos, eles permitem uma visualização mais mastigada da informação. A gente não usa gráfico à toa, assim, fica fazendo um monte de gráfico de pizza para informações que podem ser escritas num texto, né, que às vezes ocupa muito espaço sem necessidade, mas alguns dados, quando vem no gráfico, ele fica muito mais visual, e as tabelas permitem que a gente faça uma certa organização de uma análise de conteúdo, daquelas informações que poderiam estar confusas no corpo de um texto. Então, a gente sempre, principalmente no mestrado, a gente sempre recomenda que ao final, inclusive, dos capítulos, a gente tenha sínteses organizadas em tabelas. E isso, quando vem num TCC, é muito rico, porque mostra já uma maturidade mesmo acadêmica do aluno em conseguir sintetizar os seus achados em tabelas e gráficos explicativos. Então, eu acho positivo, tá? A dica aí para todo mundo, ok? Falar um pouco dos elementos pós-textuais, enquanto o pessoal está pensando nas perguntas. Os elementos pós-textuais são aqueles, então, que finalizam o seu trabalho. Vem depois da bibliografia e complementa aquilo que foi apresentado no trabalho. Aliás, vem junto da bibliografia, né? Essas referências vêm depois das considerações finais. Então, as referências, elas são parte dos elementos pós-textuais, assim como o glossário, se for utilizar, apêndice, anexo. Então, sabem a diferença de apêndice e de anexo? Uma dica para não esquecer. O anexo é tudo aquilo que a gente coloca no trabalho que é de outra pessoa. E o apêndice é tudo que a gente coloca no trabalho que foi criado por nós mesmos. Então, assim, o apêndice, eu tenho um apêndice no corpo. Então, é minha autoria. Anexos, tipo brincos e colares, são coisas que eu acrescento. De que tipo? Né? Eu posso pegar uma tabela de um outro autor para colocar lá como um apêndice, um anexo,
A tabela foi copiada do livro de um outro autor. E essa tabela me apresenta um conjunto de perguntas que eu usei. Se foi feito por outro autor, você copiou igualzinho, ela é um anexo. Ah, não, eu fiz um roteiro de entrevista. Ah, você elaborou esse roteiro? Você vai colocar ele no final como um apêndice, tá? Então, o apêndice é tudo que foi criado por você e o anexo é tudo que foi introduzido aí ao trabalho, já copiado de uma outra pessoa. Então, os anexos são os roteiros de entrevista utilizados aí, que copiam de outros livros, são coisas que a gente coloca lá, não sei, linha do tempo, coisas que vieram prontas, tá bom? Lembrando que esses elementos não podem ser maiores que a parte textual. Então, assim, às vezes a pessoa fez um monte de tabela, um monte de análise, criou um monte de resultados, e aí coloca as tabelas todas como apêndice, e elas têm 60 páginas, e seu trabalho tem 40. Isso não faz sentido, né? Então, nunca o apêndice e o anexo podem ser maiores do que o trabalho como um todo, tá? Falando rapidamente, então, para a gente ir caminhando para finalizar esse conteúdo, uma coisa que os alunos sempre ficam em dúvida são as citações. Então, como é que cita autores no corpo do texto? Citações até 3 linhas, elas vêm entre aspas, elas estão com o espaçamento normal de 1,5 entre linhas, a gente cita entre parênteses o autor, né, pelo sobrenome, o ano da publicação e a página. Então, essa é uma citação literal. Eu copiei e colei aquilo que o autor disse. Tem até 3 linhas, vem entre aspas, no meio do meu texto e parênteses no final, com o sobrenome, ano e página. Antigamente, esse sobrenome tinha que estar em maiúscula. Atualmente, já se aceita que o sobrenome esteja só com a primeira letra maiúscula, o restante em minúscula. Ah, minha citação ficou maior do que 3 linhas. Ela já entrou numa 4ª linha, tem 5, 6. Aí elas precisam ser destacadas no corpo do texto. Citações com mais de 3 linhas, elas são justificadas, então naquela reguinha do Word, ela fica ali embaixo do 4, toda agrupadinha assim em bloco, né, dá 4 centímetros, né, são mais ou menos 4 tabs à direita, com a letra, né, que a gente está usando aqui, Times New Roman como exemplo. Se eu usei 12 lá no texto comum, aqui ela vem tamanho 10. Se eu usei o espaço de 1,5 no texto convencional, aqui ela vem com espaço simples, 1 centímetro entre linhas. E da mesma forma o autor, né, o sobrenome, ano e página. Coloquei sobrenome em maiúscula, mas pode ser em minúscula, como você fez no anterior. O importante é que o padrão que você usar para o trabalho, você use no trabalho inteiro, ou maiúscula ou minúscula, tá? Mas as citações maiores de 4 linhas, então elas vêm destacadas em recuo, com uma fonte menor do que você está usando e um espaçamento simples, ok? Isso aqui é super importante, porque isso aqui evidencia que você sabe que aquele argumento ele não é seu. Então, você sabe citar o autor que é o dono do argumento. A gente não pode fazer citação sobre citação, citação, e nem começar uma frase com a citação. Eu preciso sempre contextualizar na hora que eu vou colocar essa citação. E aí, eu argumento em cima do argumento do autor. Então, eu preciso criar os links, né, as colas aí, as relações entre os argumentos que eu estou apresentando dos autores que eu cito no corpo do meu trabalho, ok? Keila está perguntando, sim, essa apresentação está sendo gravada e vai ser compartilhada no YouTube do PetDM, tá? A gente já vai, em breve, compartilha para vocês esse material e depois a gente coloca os slides também à disposição, tá? Então, esse material também vai ficar à disposição de vocês, assim como o vídeo, ok? Dúvidas até aqui? Então, quem tiver alguma dúvida até o momento, hoje a exposição vem até esse ponto. Dá só um tempinho para ver se alguém quer. Pode abrir o microfone, pode perguntar. Pode até abrir câmera se alguém quiser. Bom, então, por enquanto não está tendo
dúvidas, vou dar mais um tempo para vocês irem escrevendo. O que é a ideia hoje, né? A gente falou um pouco sobre uma visão geral de um trabalho acadêmico. Então, hoje foi, assim, primeiro contato com as ideias que a gente vai compartilhar com vocês ao longo do curso. Mas a gente vai aprofundar ainda nos outros dias em relação a todas essas coisas que eu falei, com exceção dessa introdução. Hoje o tema maior era a primeira parte do nosso trabalho, que são esses aspectos introdutórios. Então, o que eu espero que vocês consigam fazer como o dever de casa, né? Como a tarefa assíncrona do crédito de 1 hora referente à aula de hoje. Eu espero que vocês sejam capazes de desenvolver um problema de pesquisa, o objetivo geral, que, lembrando, é o problema de pesquisa sem a interrogação. Então, o objetivo geral e problema são a mesma coisa, só muda, né? Um é uma ação e outro é uma questão, tá? E aí, desse objetivo geral, derivam os objetivos específicos no formato de uma trilha, para se chegar à resposta que se deseja ao final do trabalho. Vocês vão pensar um pouco nisso, então, de hoje para amanhã. Amanhã, nessa mesma sala, nesse mesmo horário de 18 horas, o Gustavo vai estar com vocês para poder compartilhar um pouco dos insights de pensar um problema de pesquisa. Então, amanhã mais curta, de 18 às 19, principalmente para quem tem aula, vai dar o tempo certinho, mas ele vai ajudar a construir as perguntas. E a gente tem vários verbos aí que a gente usa tradicionalmente para ajudar a construir essas perguntas, né? Então, quando a gente vai colocar um objetivo, vamos evidenciar, vamos analisar, vamos compreender, vamos selecionar, né? A gente tem verbos que são interessantes, que são bem gerais e mostram uma ação que pode ser resultado de uma pesquisa. E aí a gente tem aí um conjunto de verbos que são legais para colocar no objetivo, né? E aí, normalmente, ele vira uma pergunta do tipo: qual é a pergunta desse trabalho? Compreender como se dá, analisar como se dá. E o objetivo é compreender, analisar, tá? Então, sempre pensando nesse sentido, de construir um problema e um objetivo que são idênticos, e essa trilha que leva a um objetivo específico. Lembrando que esse é o ponto de partida. A gente revisa o objetivo específico e os gerais várias vezes ao longo do trabalho. E, às vezes, na hora que a gente vai para a banca, a gente percebe que aquele objetivo que a gente colocou ali não foi exatamente o que a gente fez. E aí a banca manda a gente mudar o objetivo depois que você já apresentou seu trabalho. Porque aí fala assim, olha, sabe aquilo que você colocou de objetivo lá atrás? Foi bem isso que você fez, mas você fez isso aqui. Então, vamos adequar a sua pergunta, o seu objetivo, ao que de fato você conseguiu entregar? Então, às vezes, depois que a gente defende ali o projeto, defende o TCC, a banca manda a gente ajustar o objetivo para que, de fato, ele reflita o trabalho que foi feito. Então, a revisão do problema e do objetivo é natural, tá? Não precisem ficar angustiados com essa questão de não ter muita clareza do objetivo. Né, meus mestrandos que estão aí assistindo, quantas vezes a gente já mudou o objetivo, já mudou o problema, baseado, inclusive, no acesso ao dado, no acesso às pesquisas, aos referenciais. Então, é isso mesmo. A construção do objetivo, ela começa agora, é o ponto de partida, mas ela encerra só depois que a gente defende o trabalho, apresenta o trabalho. Porque aí a banca vai nos ajudar a pensar, de fato você cumpriu o seu objetivo? Ou você acabou cumprindo uma outra coisa diferente daquela que você combinou? E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, então vamos ajustar o objetivo e a pergunta para que ele reflita de fato o que foi feito. Então, não fiquem angustiados aí com essa perspectiva da escrita desse objetivo, porque ele é um ponto de partida, mas só Deus sabe como é que a gente vai chegar ao final aí com ele, depois de amadurecer, inclusive, as diversas leituras decorrentes das escolhas de referencial e do caminho aí da pesquisa, tá? Mas para amanhã, então, para a atividade assíncrona, vinculada a esse conteúdo síncrono, vou pedir para vocês pensarem um problema no objetivo geral e nesta trilha de objetivos específicos derivadas do objetivo geral, sempre um verbo para cada objetivo, ok? E amanhã o encontro com o Gustavo, 18 horas, para troca dessas experiências, certo?
ok? Bom, por hoje era isso que eu queria falar com vocês. Quero me colocar aqui à disposição. Já levantaram. O João Marcos levantou a mão. Pode abrir o microfone, quem quiser abrir a tela, a gente ainda tem um tempo, para a gente ir compartilhando aí as últimas perguntas, as últimas dúvidas do dia de hoje. Ah, foi sem querer, tá bom. Pessoal, então, que esteve presente aí, gentileza, colocar o nome na mensagem aí do bate-papo. Né, que nem todo mundo entrou com login com nome, então, nome completo aí, por favor. Nossa equipe aqui de apoio, nossos petianos, agradecer a participação e a presença, vão computando aí os nomes, e aí só reforçando com vocês algo, para quem chegou atrasado, que eu falei no começo, precisa ter frequência em pelo menos 3 das 4 aulas e pelo menos 2 dos 4 encontros com os mestrandos. Ao final, precisa ter respondido o nosso questionário de avaliação para que a gente possa emitir o certificado completo, tá? E, Fernando, vou disponibilizar esse material. Já vou colocar ele para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? O grupo do WhatsApp, pessoal, ele não é para trocas de mensagens, não. É entre vocês e a gente nesse momento. Ele fica aberto durante a aula, a gente fecha ele agora para interação. Amanhã, faltando 1 hora para a aula, para a orientação do Gustavo, a gente abre ele de novo, ele fica aberto até 8 horas da noite, depois a gente fecha de novo. Então, não se preocupem em estar mais um grupo de WhatsApp, ele não vai ficar perturbando a vida de vocês, a gente não vai ficar interagindo muito, ele fica disponível no tempo em que a gente tiver necessidade de conversar com vocês por outras fontes, tá? Então, se tem algum colega que matriculou e não está ainda no grupo de WhatsApp, pode avisar para a gente incluir, avisem para o colega que tem esse grupo, e ele é para compartilhar material, compartilhar aí as dúvidas no período específico em que as aulas estiverem acontecendo. Ele não estará aberto nos outros períodos, combinado? Então, podem ficar tranquilos com eles, tá? Mais alguma dúvida? Algum ponto que ficou pendente? Algo que vocês queiram que seja trazido aí para os próximos dias? Repassando nossa agenda, então, na quarta-feira, encontro com a Ludmila para falar de metodologia, com foco nas metodologias qualitativas. E na próxima semana, na segunda-feira, o foco das metodologias é quantitativo, e na quarta-feira, o foco é na escrita do referencial teórico. Teovina, aquele dever de casa que era para hoje. Ah, tá bom, Teovina, vai apresentar na quarta-feira, depois da aula com o Gustavo. Não, tranquilo. Esse dever de casa, ele não é para apresentar para mim, ele é para vocês poderem ter esse material aí e poder trocar com o Gustavo amanhã ou na quinta-feira. A ideia dos encontros com os mestrandos é que vocês possam abrir a câmera, abrir o microfone, conversar, ler, e aí não é uma aula expositiva, é o momento de tirar dúvidas. Então é legal que vocês tentem fazer esse dever de casa aí, essa tarefa de hoje para amanhã, para ter um melhor aproveitamento da experiência aí da troca, tá bom? Mais alguma coisa? Perguntas, dúvidas, comentários? Petianos, querem comentar alguma coisa? Matheus ainda está aí. Bom, então, agradecendo aí a participação e a presença de todos vocês, encerrando a gravação. E boa noite, bom trabalho, então, para todo mundo, e esperamos vê-los nos próximos dias dos cursos, tá bom? Tchau, tchau, um abraço. Obrigada. Para quem não conhece aqui a plataforma, é só clicar no botãozinho ali superior à direita, que é uma setinha que sai da sala.